Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 7. No capítulo 6 a gente viu as maravilhosas palavras que Deus havia dito para Moisés nesse momento de frustração, de angústia que o povo estava vivendo, nesse cenário de que eles tinham uma promessa de Deus, que eles sairiam do Egito, mas eles estavam vendo um cenário totalmente diferente. O faraó tinha multiplicado muito o trabalho deles, eles não estavam aguentando fisicamente tudo isso. Então Deus manda essa palavra poderosa para Moisés, para ele repassar para o povo. Só que o povo estava tão frustrado, tão incrédulo, que eles não deram ouvidos para Moisés. Então depois a gente vê também a genealogia de Moisés e Arão. No final do capítulo, que também é uma introdução para o capítulo que a gente vai ler hoje, Deus fala para Moisés de que ele iria novamente falar com o faraó e ele iria falar tudo quanto Deus havia dito para ele, tá bom? E aqui no capítulo 7 a gente vai ver essa conversa de Moisés com o faraó de novo, né? Moisés se apresentando para o faraó. E a gente vai ver também o início das 10 pragas que Deus mandaria sobre todo o Egito, tá bom? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, todo mundo sabe que Faraó se considerava uma divindade e que ele não ouviria um homem. Então, Deus fala para Moisés assim: Moisés, você vai lá diante de Faraó, você tem o meu espírito. Então, você vai lá diante dele e você vai se representar como uma divindade. Você vai falar assim, não são minhas palavras, né? Deus falando através de mim. Então você vai ser meu representante diante de Faraó, tá bom? Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então Moisés já havia dito que ele não sabia falar, ou porque ele era gago, ou porque ele não dominava muito a língua. Então Arão ele foi escolhido para ser o porta-voz de Moisés, Então, Moisés era o porta-voz de Deus e Arão era o porta-voz de Moisés. Deus falava para Moisés e Moisés repassava para Arão e Arão falava tanto para Faraó quanto para o povo. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, Deus haveria de endurecer o coração de Faraó, como ele já havia dito antes, e como Faraó já havia endurecido o coração na primeira vez que Moisés foi falar com ele. Deus ele estava desafiando a autoridade de Faraó e para todo mundo ver, né, os milagres e as maravilhas que se referiam às pragas que seriam enviadas para o Egito, tanto quanto a preservação dos israelitas lá na terra do Egito, enquanto as pragas elas eram manifestadas naquela terra, tá bom? Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então, conforme o faraó se recusasse a libertar o povo de Deus, Deus, através de Moisés e Arão, ele colocaria a mão sobre todo o Egito e faria os seus filhos, o povo de Deus, sair daquela terra. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Então, através da manifestação do poder de Deus, ele iria tirar os israelitas da escravidão, da escravidão lá no Egito, e os egípcios eles não podiam e não iriam negar esse envolvimento de que realmente foi Deus que fez tudo para libertar o seu povo, né? Foi Deus que tirou o povo lá com a sua mão poderosa. Assim fez Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Então eles obedeceram o que Deus havia dito para eles fazerem. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: tome o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então aqui a gente vê que Deus falando já antes de acontecer, já comunicando a Moisés e Arão que eles teriam que fazer
algum sinal, algum milagre para que Faraó cresça no que eles estavam dizendo. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, né, com as suas magias. Pois lançaram eles, cada um o seu bordão, né, a sua vara, e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Então a gente vê aqui que na religião dos egípcios havia pessoas, né, que estavam ocupadas com magias, com feitiçarias. Então a Bíblia ela não explica como eles fizeram isso, foi alguma ilusão de ótica, algum truque de manipulação, mas seja como for, a gente viu aqui que o bordão de Arão, a serpente de Arão, engoliu as outras serpentes. Tá bom? Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, né, teimoso, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na borda do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Então a gente vê aqui Deus falando assim: Moisés, o Faraó, todo dia pela manhã, ele vai lá no rio Nilo. Então você vai lá e essa ideia, né, de que Faraó ele ia lá no rio para se banhar era algum tipo de vou absorver alguma força, algum poder, porque era na verdade um ritual religioso, porque lá eles consideravam, né, o rio Nilo como a fonte de vida, lá como uma divindade. Então aqui Deus estava falando para Moisés chegar lá na frente do Faraó e falar assim: Faraó, por que você está com o seu coração endurecido? Porque você não está libertando o meu povo para eles irem me adorar no deserto. Então eu vou ferir as águas do Egito, e o que vocês consideravam uma divindade, né, um deus para vocês, que é o rio Nilo, vocês terão até nojo de beber da sua água. Então Deus está falando para Moisés fazer isso na manhã seguinte, depois dos acontecimentos, com o bordão virando uma serpente. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Então aqui Deus falando para Arão estender a vara, né, e tudo o que tem água iria virar sangue. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó, e os seus oficiais e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então aqui tudo aconteceu diante dos olhos de Faraó, dos seus oficiais, e assim caiu a primeira praga sobre todo o Egito. Não tem como encontrar, né, uma explicação natural para esse acontecimento, foi realmente um ato de Deus. A Bíblia não fala, né, que a água ficou avermelhada devido a uma mistura, ou sei lá, porque choveu, e aí misturou barro com água, e aí ficou avermelhada. Não, a Bíblia é clara e ela fala que as águas do rio Nilo se tornaram sangue.
E ao fazer isso, né, o Senhor revela a sua superioridade sobre Faraó e sobre os seus oficiais lá no Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Então a gente vê aqui que nem essa primeira praga fez com que Faraó reconsiderasse a sua posição. E o texto aqui diz que os feiticeiros, os magos lá do Egito, eles repetiram o sinal e Faraó simplesmente vira as costas e vai embora. Aqui, né, porque Faraó simplesmente vai embora porque ele achava que o poder dos seus deuses se equiparava ao poder de Deus. E a gente vê aqui que os egípcios eles tiveram que cavar água para achar de beber, né? Então, eles tinham que cavar para achar água potável, porque todas as águas que estavam na superfície estavam poluídas. Então, a gente também consegue ver aqui, né, apesar disso tudo, a gente consegue ver a misericórdia de Deus. A gente consegue ver que isso durou 7 dias e que o Senhor ele permitiu que as águas dos poços não se tornassem sangue, somente as das superfícies, e para que o povo pudesse realmente cavar e beber água e sobreviver, tá bom? Então, gente, aqui também uma coisa que eu quero comentar é que o simples fato dos magos eles terem conseguido mostrar para Faraó que eles podiam repetir, né, reproduzir o sinal, não significa demonstração de poder, porque se eles realmente fossem capazes de fazer alguma coisa realmente poderosa, se eles tinham esse poder, eles não teriam procurado imitar ou repetir o que Moisés e Arão haviam feito através de Deus. Eles teriam procurado reverter aquela situação e destransformar o sangue em água e tornar o sangue em água novamente, tá bom? Então eles não o fizeram isso, então isso não é uma demonstração de poder da parte deles, tá bom? Gente, aqui é o capítulo 7, espero que vocês tenham gostado, então nos próximos capítulos a gente vai continuar vendo as pragas que Deus está mandando sobre todo o Egito para libertar o seu povo da escravidão, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.